Coluna Seus Direitos. Estou aqui com as doutoras Simone Adur e a doutora Andriele Quirino, que hoje vão falar para a gente um pouquinho sobre golpes envolvendo nomes de médicos. É isso, doutoras? Sejam muito bem-vindas. Mais uma vez, é um prazer tê-las aqui com a gente no Hora Extra. Boa tarde, tudo bem, né? Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Só corrigindo ali, não é de médicos, é de advogados. Ah, né? de advogados. Sim, não. Então, me passaram a pauta errada aqui. Não, mas tudo bem. Vamos lá, de advogados, claro. Isso, E que tem acontecido bastante, né? Não teve uma situação com a senhora, inclusive? Então, hoje a gente veio falar como que acontece, o porquê que acontece, como que funciona, porque o que está acontecendo, né? Pedem valores, muitas vezes os clientes chegam até o escritório falando, de repente, que fizeram transferências, né? E no final não foi para escritórios, mas sim para golpistas, né? Então, né, colocar o cuidado de que se deve ter. Boa noite, tudo bem, Leonardo? O que a gente pede, assim, que as pessoas prestem muita atenção, porque está ocorrendo, eles estão hackeando imagens dos advogados, das redes sociais ou do próprio cartãozinho, colocando e se passando pelo advogado. Aí, a gente ainda não sabe como que eles têm acesso a alguns processos. Temos algumas ideias, mas não podemos ainda apresentar. Eles têm acesso, sabe que muitas vezes está para sair algum dinheiro, está para sair alguma decisão, qualquer coisa nesse sentido, e eles mandam mensagem em nome daquele advogado, dizendo que se ele pagar um certo valor, PIX, transferência ou até boletos falsos, ele sai a decisão com antecedência ou o seu alvará estaria sendo expedido. Para começo de conversa, eu vou pedir, Harry, não sei se você tirou o TP, ou a tarja, tira a tarja, porque está equivocada aí, está falando de nomes de médicos, mas não é. Essa possibilidade do cliente, enfim, transferir um valor em dinheiro para que o processo seja agilizado ou para que eles recebam esse valor, isso existe de uma forma geral ou realmente é uma coisa totalmente descabida esse tipo de... Não existe esse tipo de situação. Então, assim, né, o advogado também, geralmente, chama o cliente para conversar no escritório, nunca é através de mensagens, assim, e eles não mandam áudios, né? Geralmente são fotos e documentos que, se a pessoa for notar, dá para ver que são montagens, sabe? Então, até a gente faz esse alerta, assim, sempre conferir ali o número de processos, sabe? Até valores da ação, né? Porque são, muitas vezes, até o mesmo valor do que o próprio advogado colocou, porque eles vão no sistema, pegam a petição inicial, colocam o valor da ação e é isso que causa, né, uma estranheza no cliente e faz com que ele sinta essa certeza de que é o próprio advogado falando com ele, né? Então, eles vão no Instagram, pegam a foto e daí entram em contato através do WhatsApp. Nessa questão, como é que tem funcionado especificamente, assim... Vocês falaram, né, sobre o fato desses criminosos, enfim, desses golpistas pegarem fotos que, de certa forma, são públicas, né, dos advogados, enfim, nas redes sociais ou mesmo no próprio cartão. Mas essa abordagem, até o momento, pelo que vocês souberam, como que se dá? Porque imagino que os clientes de vocês têm justamente contato de vocês, né? Eles chegam falando que, mudamos de número, como é que tem sido? Geralmente chega uma mensagem, né? Que houve movimentações no processo com um número novo. Aí muitas vezes o cliente começa ali a conversar, aí a próprio golpista fala ali que está no fórum e que precisa do repasse rápido, porque senão o alvará não vai ser expedido naquele dia, ou que de repente, se não for feito, não mais terá oportunidade, né? Então são esses tipos de conversa que vai tendo ali. Geralmente o cliente daí entra em contato no número que ele tem, para confirmar se é verdade ou se trata de um golpe, né? Mas tem pessoas que pensam até em fazer empréstimos para pagar essas guias, sabe?
E muitas vezes não tem o que fazer, né? A gente faz o boletim de ocorrência da parte do advogado, mas a gente também, né, fica de mãos atadas. Para hoje, né, o que cabe a gente é notificar, fazer o boletim de ocorrência, né? Mas o valor em si, as pessoas não conseguem ter novamente. E até o momento dessas situações de que vocês já tiveram conhecimento, imagino que até utilizando os nomes de vocês, né, de maneira indevida, já teve alguma situação que a polícia, enfim, ou a investigação conseguiu chegar nesses golpistas ou ainda não? Ainda não. Porque são vários números, né? Lá no nosso escritório, eu acho que umas 7, 8 vezes já aconteceu. Nossa, é bastante coisa. Inclusive, tem uma cliente que ela mandou dando o meu nome e o da doutora Andriele. É alguém que sabe que a gente tem alguns processos, com certeza, juntos, porque citou o meu nome e o dela na mesma mensagem. Então, quer dizer, a gente tem que sempre estar meio que se cuidando. E o que acontece, Leonardo? A pessoa, isso a gente mesmo, é um pecado que a gente faz, né? Você recebe, você não olha o número do telefone, né? Você olha a foto. Ah, sim. Isso acontece. E aí é que acaba eles conseguindo muitas vezes fazendo esse golpe. Porque quando liga, eles até falam, é do escritório e tal, a pessoa não vai olhar o número. E o WhatsApp, ele olha a foto. Você, hoje a maioria das pessoas faz isso, até pelo tempo ser pouco. Você está tão corrido que você não vai olhar se o número é aquele. Então, eu sempre peço assim, que vá no escritório do advogado para conversar com ele. E se ligar, ligue no do seu advogado, mas não ligue já na sequência. Porque a gente não sabe se esses golpistas são os mesmos daqueles que fazem, te bloqueiam e hackeiam teu telefone. Sim. Né, e direcionam, porque a gente sabe que tem esse tipo de golpe também, ou não. E aí eles poderiam direcionar, em vez de você achar que está falando com o advogado e está falando com eles mesmos, que é isso, que muitas vezes eles fazem isso. Então aguarda um pouco, ou vai no escritório do seu advogado e conversa com ele. A senhora comentou, doutora Simone, que vocês têm algumas ideias de como que esses golpistas podem ter tido, né, acesso a essas informações dos processos. Como que poderia ser? São pessoas que têm acesso, não tem um título específico, o número da OAB ou algo nesse sentido? Que tem que consegue visualizar isso. A gente não sabe se é um hack. A gente sabe que hack hoje entra em qualquer coisa, né? Sim. Ou se de repente alguma pessoa que tem o acesso liberado e que acaba utilizando para esse tipo de coisa. Nós não chegamos ainda à fonte de quem faz isso para saber como que eles estão agindo dessa maneira. A senhora comentou, doutora Andriele, sobre o boletim de ocorrência ser registrado em nome do advogado, né, que está, enfim, de uma forma ou de outra, tendo a sua imagem, o seu nome de forma indevida sendo utilizada. Mas a pessoa que é o cliente, que é, na verdade, a vítima do golpe, vamos colocar assim, né, não só o advogado por conta dessa utilização indevida, mas a pessoa que eventualmente faz uma transferência ou algo nesse sentido, qual que é a orientação de vocês no que diz respeito ao registro de boletim de ocorrência também, como é que deve ser feito? Então, se de repente fez, né, alguma transferência, também deve realizar o boletim de ocorrência para cada vez mais eles conseguirem acesso a essas informações, ter mais estatísticas para que, né, o número seja, né, verificado e que cada vez mais consiga chegar à conclusão da onde que está saindo as devidas informações, né? E hoje, com a inteligência artificial, a gente vê que até os áudios com a voz do advogado pode vir a ser, né, realizada também de maneira idêntica. Né? Então, o golpe é muito complicado. Quando a gente acha que resolve de uma maneira, eles já estão anos-luz na nossa frente, né? Sim. E essa prática, ela se enquadra na prática de estelionato? Isso. Sim. É estelionato. E a partir de que momento vocês, especificamente vocês duas, tiveram conhecimento desse tipo de prática aqui em Canoinhas? Porque a senhora comentou que no escritório da senhora já foi umas 7 vezes. Então, né, a gente tem o grupo dos advogados, eles informam ali, o número do escritório está recebendo hackeado. Mensagens. Então, é quase que diariamente que isso acontece com vários colegas. Então, hoje a gente veio aqui não só para falar da gente, mas sim de todos os colegas de Canoinhas e da região também, né? Porque não é só a gente que
que passou por isso. Mas quase que todos os colegas aqui de Canoinhas já passaram por essa situação que é constrangedora, porque muitas vezes o cliente chega no escritório e fala que nos fez uma transferência e que para pegar o dinheiro que lhe foi garantido. E a gente não tem, né? Porque ele passou para um golpista e o golpista garantiu que ele ia ter essa transferência realizada. E essas transferências que já aconteceram em um momento ou outro, o nome do recebedor, esses clientes que foram vítimas do golpe, eles chegaram a informar vocês como é que estava o nome lá? Então, até eu cheguei a fazer ali centavos para verificar, sabe? Mas eu acredito que seja o nome de pessoas que não tem nada a ver com aquele que está recebendo no final, né? Sim, eles são vão contas trocando, é assim como uhum. o número de WhatsApp, sabe? Então pega hoje, faz de um colega, daqui a pouco o mesmo que fez o meu já está com outra foto de uma colega lá de Florianópolis, né? Então é assim que eles vão agindo. Certo. Eu acho até que teve uma situação envolvendo, se eu não me engano, o doutor Eduardo, né, o juiz, não teve uma situação nesse sentido? Uma situação parecida, mas era em termos das palestras que ele dá, né? Eu acho que era um negócio assim. Teve que ele dava as palestras nas escolas e alguém ligava nas escolas, se passando por assessor dele, que estava pedindo dinheiro para poder, que pagasse para ele poder ir lá, sendo que esse tipo de trabalho, tanto nós como magistrados fazem gratuitamente, né? Então, por isso que a gente está aproveitando todo o espaço que você sempre nos oferece para a gente poder alertar a população que recebendo qualquer mensagem pedindo dinheiro de advogado, confira primeiro com o seu advogado se realmente é. Não faça pagamento nenhum, não transfira dinheiro nenhum, não faça Pix, nada, sem antes ter certeza que o próprio advogado chegue na frente dele e diga, é necessário. A senhora comentou, doutora Simone, sobre se a pessoa receber uma mensagem, talvez não entrar em contato ligando logo na hora, né, aguardar um pouquinho. Vamos então reforçar essas orientações básicas. Vamos supor, o Harry recebeu lá uma mensagem do advogado dele de que está para sair um valor, mas ele precisa fazer uma transferência agora, senão não vai sair esse valor, enfim. O que a pessoa tem que fazer naquele momento, que recebeu essa mensagem? Naquele momento, ou ir ao escritório do advogado, conversar com ele, ou então, se tem mais um outro telefone, ele emprestar e ligar. Por que eu dou esse exemplo? Porque quando é aqueles golpes de filho, né, eles mandam ligar para os filhos, mas o pai já pega o mesmo telefone e liga para o filho. E eles interceptam e eles mesmos atendem. Olha só. Isso acontece muito, então é bom que eles também se cuidem. Ainda não aconteceu isso, mas como a gente já sabe que existe esse tipo de procedimento dentro dos golpistas, é bom a gente se cuidar também, né? Tá certo, então tá dado o recado, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? A doutora Simone queria fazer um convite. Agora, no dia 25 de julho, a nossa subseção de Canoinhas está completando 45 anos de existência na nossa comarca. Da OAB? Da OAB. A 17ª subseção, né? E a gente vai fazer uma comemoração com o jubilamento de 6 advogados, tá? Para que o pessoal possa entender um pouquinho, que fala jubilamento, fica perdido o que é, né? O jubilamento, nós brincamos, que é uma aposentadoria, mas não é porque a gente não recebe valor. Ele apenas está recebendo uma homenagem por todo o trabalho que ele cumpriu por aquele período de tempo, que seja 30 anos de atividade e ter 70 anos de idade. Então, nós vamos ter 6 advogados aqui em Canoinhas que vão estar jubilando, né? Temos 2 mulheres e 4 homens. E também a gente vai fazer uma homenagem aos ex-presidentes que teve. Será no Clube Canoinhense. Nós teremos um jantar. Estamos convidando toda a comunidade que tem interesse em ir. Pode adquirir o seu convite ali junto à OAB. Ele é R$90 para advogado e R$100 para quem não é advogado ao jantar.
E depois a gente vai ter uma bandazinha, né? Eu acho que vai ser olha bem aí. legal. Interessante. Quando vai ser mesmo? Dia 25 de julho. 25 de julho. Já estamos próximos, temos que correr para pegar o convite. Perfeito, está feito o convite e estão feitas as orientações também em relação a esse assunto que é super importante. A gente tem visto tantos e tantos tipos de golpes virtuais aqui na nossa região e esse é mais um deles. Então é mais um tipo de golpe para a gente ficar atento. Doutoras, muito obrigado pela participação de vocês, é sempre um prazer tê-las aqui.